Aquela barriguinha que não sai nunca, aquela barriguinha dura, aquela barriguinha que quase quebra o dedo quando faz assim na barriga, sabe? Isso aí é gordura visceral. E hoje a gente vai trazer alguns alimentos que vão te ajudar a eliminar, a derreter essa gordura. Será que a gente pode chamar assim, Júlia? Eu não sei, né? Mas a gente vai falar e vai bater um papo sobre esse assunto. Podemos ou não podemos falar isso aí? 3 alimentos que podem derreter a sua gordura. Podem, não vão derreter. Então, agora eu já vou começar a te corrigir. Porque não existe nada que vai resolver a sua gordura assim, ó, vou comer e vou resolver. Isso não existe. Até porque a gente precisa entender que gordura que é essa, que é a gordura visceral. Por que ela quebra o dedo, a tinta, né, cara? Porque assim, ó, é aquela gordura que tu não pode pegar. Não é aquela gordura fofa, assim, da barriguinha fofinha, igual a minha tá aqui, ó. É aquela gordura que tá lá por dentro, atrás do músculo. Essa é a gordura visceral. E não é simplesmente comer um alimento pra que ela vai derreter. Mas, vai, respira fundo. Não, vai, continua. Mas antes de a gente ir pra esse assunto, se você ainda não curtiu o nosso canal, já não virou nosso seguidor, é curtir ou seguidor? Como é que fala, Gui? É inscrito. Seguidor é nas outras redes sociais. Inscrito, se inscreve no nosso canal, dá um apoio moral aqui para os hosts deste canal, que se dedicam tanto para isso. Hoje eu tô até de guerreira pop, olha aqui, ó. Eu sei que a galera, porque tem muito canal que leva convidado, né? Daí dá uma quebrada, eu sei que tu tá até cansado de ver a nossa cara aí, né? Mas a gente tá aqui por um bom motivo, quer levar a informação. Por isso que o Edinho hoje veio de óculos, eu vim hoje de guerreira pop. Mudar? Eu tô pensando em raspar a cabeça. Ah, não, claro que não, vai ficar uma cabeça enorme, maior do que ela já é. Deixa assim. Tá, voltando, Júlia, não perde foco. Então, inscreveu aí no canal, curtiu o vídeo, deixou comentário, é isso que eu tenho que falar? Vamos entrar no assunto. Vamos lá. Gordura visceral. O que é gordura visceral? Qual é o problema grande da gordura visceral? Vou botar meu óculos, vou ficar igual o Edinho, ó. Depois eu explico o que é isso aqui, tá? Deixa eu ver como é que ficou nas telas. Vai. Tá, então vai seguir com o óculos? Tá, vamos lá. Então aqui, ó, a gordura visceral, realmente, né, brincadeiras aqui à parte, mas por que ela deixa essa barriga tão dura assim? Porque ela tá lá, assim, ó, de dentro pra fora e ela vai pressionando, assim, a parede abdominal, os órgãos e vai fazendo essa protuberância, assim, de dentro pra fora da barriga, sabe? Então é como se realmente alguém tivesse um bebê ali dentro. É um neném de gordura. Exatamente, empurrando assim. Então, por isso que ela é tão durinha. E por que ela pode ser tão prejudicial? Pode não, ela é prejudicial. Porque os teus órgãos estão todos lá, ó, espremidinhos, o sangue já não chega direito lá nesses órgãos. Porque realmente, tu imagina que a gente tem a vascularização lá, que é os caninhos que levam o sangue para esses órgãos, mas eles estão todos espremidinhos lá, né, envoltos de gordura propriamente dito, né? Além de uma coisa importante, que isso aqui eu quero falar com meu amigo homem aqui, ó. Meu colega homem, meu conterrâneo. Talvez essa tua testosterona aí mais baixa que a do Pablo Vittar, que a gente falou outra vez, né? Essa barriguinha pode estar atrapalhando, porque a barriguinha, ela rouba a testosterona. Então, ela não deixa a testosterona seguir para o caminho que ela tem que seguir. Ela aromatiza, ela transforma a testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino, em um hormônio feminino. Estradiol. Então, olha só o problema que a gente tá arranjando pra cabeça. Além de todas as síndromes metabólicas, né? Que é dela diabetes, que eu quero falar. Hipertensão e a coisa arada toda. Então vai lá, fala aí. Que é dela que eu quero falar, porque ela não é só tudo isso, que já é muita coisa. Ela é um órgão endócrino, metabólico, ela produz, ela é ativa. Ela não tá ali só atrapalhando ali. Não é só uma coisa ali paradinha, ela tá viva, ela tá produzindo citocinas. Ela produz alarmes, que deixa o teu corpo literalmente alarmado. E com isso, eu acabo aumentando a minha insulina, tá? Quando eu aumento a insulina, Edinho, o que acontece? Eu não gasto gordura como fonte de energia. Então, ela fica se mantendo ali. Além disso, tu potencializa o acúmulo, né, Júlia? Porque o organismo entende que tu tá sempre em modo armazenagem. A insulina alta, ele tá assim, ó, estoca, guarda. Então, além de não guardar, de não gastar, tu ainda estimula o corpo a guardar mais. E quanto mais tem, mais ela quer. É mais ou menos isso. Ela fica se mantendo ali. Dito isso, gordura visceral péssima, ela é um marcador metabólico muito ruim para a saúde. Então, às vezes, a pessoa tá lá num peso ideal, por isso que a gente chama de obesidade de peso normal. O peso na balança no IMC é igual, saudável, eutrófico. Eu tô no meu IMC, magro, né? Só que eu tenho uma barriga, um abdômen que passa dos limites. Por conta dessa gordura visceral, ela tem riscos metabólicos grandes, assim como o obeso. Olha só como é forte isso, né? Ou seja, né, Júlia, a pessoa tá com peso ideal porque ela tá com pouco músculo.
né? Então, o pouco músculo que ela tem, ela aumentou de gordura, mas mesmo assim ela fica lá dentro da balança. Então, isso é o falso magro, né? Pouco músculo e muita gordura visceral, É. tá? Então vamos lá. Ou às vezes essa gordura dela, que era pra estar, né? Ela tá ideal até a gordura, só que ela tá acumulada Concentrada. na região que não era pra estar acumulada. E ela é pior porque ela tá sendo metabolicamente ativa. Dito isso, pra gente passar pra esses 3 alimentos, quero deixar extremamente claro: não existe fórmula mágica. Não existe nem medicamento específico que consegue resolver toda a sua vida. Nunca é uma coisa só. Isso a gente bate muito aqui no podcast, na nossa vida. Por que você tá rindo? Não, não tava rindo, eu tava só mordendo um negocinho aqui, mas você sabe o que que eu lembrei de um detalhe? Porque tu falou, né, não existe medicação e na verdade não existe nada que resolva a gordura visceral, a não ser mudança de estilo de vida. Porque, por exemplo, a gordura subcutânea, a gente ainda tem a lipoaspiração, o cara consegue lá sugar, mas não tem como fazer isso com a Mudança de gordura estilo de visceral. vida e remédio, né? Não, sim, alguns remédios auxiliares, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem um método que resolva o negócio. A lipoaspiração consegue tirar a gordurinha localizada ali ainda. Exatamente, perfeito. Exato, não tem. Então vamos lá. Primeiro de todos é o azeite de oliva. E agora vai bugar a cabeça. Como é que eu vou diminuir gordura botando mais gordura, Edinho? É aí que tá, porque as gorduras, elas têm as gorduras boas, né? Elas têm uma ação também anti-inflamatória. Então, elas acionam mecanismos que vão facilitar, né, o uso dessa gordurinha que tá lá guardada como fonte de energia. Sabe qual o principal mecanismo de gorduras? Vamos lá. Vamos lá. Controle da resistência insulínica. Essas dietas, como por exemplo cetogênica, low carb, elas têm um número um pouco maior de gorduras para usar essa lógica. Quando eu como gordura, quando eu como menos carboidrato, eu libero menos insulina. Se eu libero menos insulina, eu entendo que eu preciso gastar a gordura que está no estoque. E é por isso que fica. É confuso, né? Eu usar mais gordura para perder gordura. Mas esse é o mecanismo. Eu coloco uma fonte de gordura saudável para tentar não colocar muito carboidrato e não tentar fazer picos de insulina. E esse azeite de oliva extra virgem, ele tem também nele o ácido oleico, que é um ácido ok, um ácido bom, saudável, de gordura insaturada, e ele tem também alguns compostos fenólicos que são anti-inflamatórios, assim como tu falou. Sim. Então ele vai me ajudar a tentar tirar a gordura que tá no depósito e ele também vai ajudar a diminuir a resistência insulínica. Só que eu tenho que tomar cuidado com a Caloria. Exatamente. É extremamente calórico, né? Óleos ou gorduras, elas são bem calóricas, né? Então, tu imagina que tu já tá acumulando gordura, claro, além de um problema metabólico que tu já causou, tu tais acumulando gordura mais e mais e mais, justamente pelo déficit calórico que não tá acontecendo, ou seja, tá consumindo mais caloria do que gasta. Então, a gente não tem como resolver um problema se a gente não dar uma melhoradinha na condição, né? Ou então eu vou tirar alguns alimentos aí, realmente colocando ali então não dá para consumir. E tem um detalhe aqui importante, Julia, a qualidade do óleo, do azeite de oliva, o azeite de oliva. Por quê? Porque existem muitas marcas e, infelizmente, tá? As mais baratas geralmente são as piores, tá? Por quê? Porque aqui são embalagens de menos qualidade. O que é embalagem de menos qualidade? Plástico, nem pensar, joga fora. O azeite de oliva de plástico, né, na embalagem plástica. Embalagens que não tem uma densidade. Que é vidro, vidro é o melhor, tá? E não tem uma densidade bacana. Vidro escuro. Exatamente. Vou chegar lá. Não tem uma Eu densidade tô te atrapalhando, então. Tá, bastante. Obrigado pela percepção. Ó, então, vidro, tá? Por quê? Porque a gente consegue manter os nutrientes, tá? E aí sim ele tem que ser escuro também, porque a gente tem a oxidação de alguns nutrientes com a claridade, com o raio, né? E com o calor também, né? Então a gente não deixa esse frasco de azeite, tá? Extra virgem, no vidro, escuro, perto do fogão, perto dos alimentos quentes ou quando a gente está cozinhando. Porque inclusive acontece lá em casa às vezes, né? É bem comum.
A gente tem Tu que cozinha, a culpa é tua. não, eu também eu faço isso, mas acontece mais com a gente tem a menina lá, uma mulher que nos auxilia, né, e é bem comum, ela tá no meio, assim, do Ah, sim, fogão, sim, sim. enquanto tá cozinhando, assim. Isso também atrapalha, faz com que a gente perca o valor nutricional do azeite e consuma só a caloria que a gente não quer. Então, os cuidados que a gente tem que ter, além desses de comportamento, a quantidade, não adianta também sair comendo todo o azeite extra virgem do mundo, porque a gente disse que ele vai te ajudar a queimar a gordura visceral. Não é isso! Tá? Então, comece a fazer trocas inteligentes na sua alimentação. Prefira azeites. Então, uma dica que vale ouro, assim, é colocar na salada. É um modo de colocar ali. E pra ficar Coloca melhor, na né. salada. Tem estudos fizeram estudos com azeite de oliva, né? E eles diminuíram marcadores de inflamação, como o tal do PCR, é um marcador de inflamação que eu peço muito nos meus exames, e diminuíram o LDL, que é o colesterol do mal, né? O LDL. Inclusive, nós temos um episódio bem legal de colesterol que a gente colocou aí, pra você entender um pouquinho melhor, tá? Edinho, vamos pro 2? Vamos pro 2. O 2, ele é bem legal e bem difícil de fazer, que são os peixes. Aí mora o perigo, né. A melhor dieta, de acordo com os estudos, isso é universal, tá? Não é que é a melhor dieta pra você. Você é único, exclusivo e existe algo extremamente ímpar pra você. Mas quando a gente coloca toda a população mundial e coloca estudos a respeito disso, a que se sobressai melhor é a dieta mediterrânea. E o que tem na dieta mediterrânea que faz brilhar? O peixe, que é esse assunto que a gente tá falando agora, o azeite, né? Que é Mediterrâneo? É lá do Mediterrâneo. Então, os países que estão à beira do Mediterrâneo se alimentam muito de peixes, de azeites, né? A Itália, por exemplo, que nós estivemos lá. Né? Então, é um dos caras lá, tá? Então, as dietas que tem peixe. Por que ela é bom e por que é difícil? É difícil porque o preparo de peixe não é fácil, né. A não ser um cara pescador igual eu, mas Que não. pescar que O nada! acesso ao peixe, ele não é tão fácil, né. Mas antes que tu também ache um problema, porque já ouvi falar que o salmão é o que tem muito ômega 3, e realmente é, mas só que é caro também, né, então não dá pra comer todo dia, né. Só que a Dá. sardinha também é rica, sabia, Júlia? A sardinha, que é o peixinho mais baratinho, Eu já sei o que tu tá fazendo nesse episódio aqui. que é Tá tentando me convencer a não comprar mais o salmão, então. o salmão até pode comprar, mas tem que ser assim, né, esporadicamente, para eventos, esporádicos. Gente, eu gosto de salmão, hein? É bom, né. Eu vou falar uma coisa, ninguém perguntou, mas eu vou falar, tá? Eu fui 17 anos da minha vida vegetariana. 17, muito tempo, hein? Era barato. Não, tu gostava porque daí eu dava minhas coisas de carne pro Edinho. E só que ninguém sabia disso porque eu não militava a respeito disso, né? Eu não ficava militando e etc. Então, quando eu não sentia vontade nenhuma de comer carne, zero, não foi um esforço pra mim. Eu sofria pra não comer chocolate, mas comer carne eu não tinha nenhum problema. Na gestação do meu bebê que eu perdi, foi o bebê que foi onde eu comecei a sentir desejo de comer carne. E eu não comi. Então, quando eu perdi o bebê, eu fiquei um pouco traumatizado com isso. Eu fiquei tipo, será que tem a ver e tal, 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 tal. E daí eu comecei a comer carne, assim. Deixei o meu desejo vir e tal, aflorar. E daí eu voltei a comer o peixe. E quando eu comi o salmão de novo, eu pensei assim, ai meu Deus, fiquei tanto tempo sem isso, que delícia. E uma das coisas que exatamente traz o sabor do salmão é a quantidade De gordura. de gordura. Que é aquele Só- branquinho lá, né, ele é rosinha, é quase uma zebrinha, né, Bonitinho. rosinha e branquinho. E ele é muito gostoso. E ele tem, a gordura dele, principalmente, é do ômega 3. E o ômega 3, ele tem duas moléculas, né? O EPA. Meu Faz a tua musiquinha. Faz, vai. Tu fez Me no carro. Canta, vai. Deus. Me recuso. Daqui a pouco eu vou mandar ele fazer. Então, ele fez ali a musiquinha do EPA e o DHA, tá? O EPA, ele é uma molécula que ela tem mais... o papel dela principal é ser anti-inflamatória. Entenda de uma vez por todas. Quando a gente fala anti-inflamatória, nós estamos falando de coisas que ajudam a bater de frente com os marcadores inflamatórios. O corpo está inflamado demais, eu vou ter coisas para anti-inflamar o corpo. Assim, se nós não fizéssemos nada para trabalhar o nosso corpo ele tem mecanismos para isso. Ele mesmo inflama, ele mesmo desinflama, ele mesmo inflama, ele mesmo desinflama. Se a gente não come demais, não fica obeso, não fica muito estressado, não se expõe muito a... Cara, o corpo é uma máquina extremamente perfeita, porque a gente vive aí, sei lá, 70, 80, 90 anos,
fazendo um monte de coisa errada e ele dando conta de compensar os erros que a gente comete, né? Então, realmente, talvez se a gente não atrapalhasse tanto o funcionamento metabólico do corpo aqui, a gente passaria dos 100 anos tranquilamente, né? E agora? Quem tem um óculos da mesma cor, sabe quem é? Ah, O Homem de Ferro. É? Como Não, é ele parece com o teu. Não, é laranja o dele. Como é que é o nome É? dele? O Homem de O Ferro. tom, como é que é? Não, do personagem, né? Não lembro. Escreve pra mim nos comentários, eu não lembro, cara. Puta. Tá, vamos lá. Tu tá muito desconcentrado aqui, hein? Esse episódio. Acho que tu tá olhando pra mim e se apaixonando de novo. Sempre, né? Aham. Eterno apaixonado. Então vamos lá, gente. Tony Stark. Tony. Então, quase acertei. Tu é, né? Tá, volta pro salmão. Tá, vamos lá. O salmão, gente. Só que esse negócio que o Edinho falou da sardinha é muito legal. Porque é algo que a gente pode colocar no nosso prato todo dia. E ela não é tão difícil. Não. Aqui na nossa região tem bastante, não tem? Tem, o que acontece? Só aqui um parênteses. A sardinha, a forma mais fácil de a gente consumir, encontrar e barata é a enlatada, né? Ai, ai, ai. E aí nós entramos num dilema, tá? Porque daí tem bastante conservante também. Pode consumir? Pode ali, sei lá, talvez uma vez por semana. Mas o ideal seria in natura, aquela que tu compra na peixaria e tu prepara, né? Como o próprio salmão também, porque a gente tem o salmão em conserva, em lata. Mas aí a gente tá falando de alguns aditivos que são adicionados para melhorar a consistência, melhorar sabor, preservar o tempo de durabilidade lá na prateleira. Então, assim, tudo que for in natura é melhor, né? Então, só fica aqui para que a gente tenha o bom senso de tentar equilibrar, né? Não consumir todo dia. Mas tem umas marcas que são mais limpas, né? Não, claro, Embora mas de são forma geral enlatados, aham. nunca vão ser igual in natura. Tá. É isso mesmo. A gente Se não... possível, Claro, a gente não encontra na natureza o peixe enlatado, né? se possível, vá pescar o seu peixe. Vamos. Tá bem engraçadinho hoje, né? Tem festinha, né? Mas felizinho. Hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã, meu Meu Deus Deus. do céu. Tô ralado. Tem dieta que segure, né? Haja paciência. Então tá. Terceiro alimento que ajuda muito a não fazer esses marcadores inflamatórios, a não fazer gordura visceral. E se você continuar consumindo com amor e carinho, vai te ajudar, sim, a diminuir a inflamação. Quais são esses alimentos? Frutas vermelhas. Red fruit. Tá estudando inglês, hein? Tô, Vai para os Estados Unidos em obrigado. dezembro. Edson Dias vai para os Estados Unidos em dezembro. Fazer evento lá, né, Edson? Se Deus quiser. Então, vocês Deus fiquem há de ligados, abençoar. hein? Vocês fiquem ligados, Então hein? já vai lá e entra na nossa área de membros, né? Que vai ter conteúdo só pra essa galera, sabe, né? É? Sabe que a gente agora criou a área de membros para os inscritos aqui do canal. Que esses conteúdos que tu vê aqui, vários toda semana, ainda essa galera vai ter acesso a conteúdos mais específicos e bem direcionados lá, de casos reais, de perguntas aqui do canal. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Você fez uma perguntinha aí, nós vamos responder pra você como se você estivesse lá no consultório com a gente, tá? Assim como eu respondo pro meu paciente, assim como a Edinho responde pro paciente dele, a gente vai tentar o máximo possível sentir mais pertinho de você ali, lá na nossa área de membros. Isso é legal, hein? Corre Você vai lá, gostar. corre lá que é baratinho. Vamos falar dessa fruta vermelha, em que inclusive lá nos Estados Unidos eu amo aquela framboesa barata lá, naquele negócio, aquele potinho lindo, maravilhoso, adoro aquilo. O que mais tem de frutas vermelhas? O morango. E por que ela é muito legal, tá? Ela tem um trio parada dura dela, tá? Primeiro, fibra, que vai trazer saciedade. Te trazendo saciedade, tu vai, comer menos, certo? Número 2, os polifenóis. Existem antioxidantes, que a gente chama de polifenóis, que ajudam muito a bater essa oxidação. Vamos lá. O corpo, ele oxida. E se ele tá em equilíbrio, a gente tem o poder de nos antioxidar. Aquilo que oxida envelhece mais, libera radicais livres que vão oxidando coisas ao nosso redor. Esses alimentos que são como esses que eu falei, eles têm antioxidantes naturais, são esses polifenóis, que eles vêm batendo nessa oxidação. Imagina que é um fogo, como se ele fosse o bombeiro para apagar esse fogo. Muito legal esses alimentos. Então, por que ele ajuda muito? Porque a gordura visceral, ela é inflamatória, ela aumenta as citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias aumentam a oxidação das células. Ela faz com que a mitocôndria não trabalhe direito. Mitocôndria não trabalhando direito, não gasta gordura como fonte de energia. Então, a gente precisa
antioxidar essa mitocôndria. Então, esses alimentos ajudam bastante nisso aqui, tá? E o terceiro dela, ela tem baixa caloria. Então, eu consigo melhorar a saciedade, antioxidar e com pouca caloria. Além de também dar uma matadinha naquela vontade de comer doce, né? Olha só que bacana. Mas Tu basicamente. sente? Hã? É porque ela é meio assim ácida, eu não Não, sinto eu digo assim. algumas, né? A gente tem o morango, tem o mirtilo lá, que é bem docinho também. Mirtilo vai, É, mirtilo vai. então, assim, essas de aspecto avermelhado, roxo e tal, basicamente todas elas são ricas em polifenóis. No mercado, é muito comum de achar elas de forma congelada. Já percebeu? É porque elas são frutas geralmente com épocas assim, muito específicas, né, no ano. Então, a produção é curta. Não é à toa que essas frutas geralmente são mais caras, né? Um negócio de mirtilo lá é R$20 Cara, aqui. uma vez eu comprei um mirtilo. Pensa na briga que foi lá em casa. O Edinho, na hora que ele viu o pote de mirtilo. Porque eu vi o preço, na verdade, não foi o mirtilo, né? Exatamente, ele viu Aí o ela preço. quer comer salmão e mirtilo. Ué! É, não. Ah, não, Vai querido. trabalhar, né? Vai trabalhar mais. Desse jeito não vai dar. Voltando ao mirtilo, gente, frutinha deliciosa, não tem semente, É boa. fácil de comer, pouca caloria e tem muito polifenol. Sobre a fruta congelada, pode ou não pode? Pode, ela tem preservados nutrientes polifenóis ali também, tá? O que dá de fazer também com essas frutinhas congeladas é fazer ela em forma de suco, ó, o cuidado que eu vou ter agora, tá? Batida no liquidificador e tomada ela inteirinha. Melhor seria você deixar descongelar e comer, por conta da questão da saciedade. Nós que gostamos de comer, eu me incluo nisso, eu gosto de comer volumes de comida. Se eu pegar toda a caloria de algo que eu ia comer aqui, ó, e colocar num copo e tomar, a probabilidade de eu tomar 3 copos daquele ali é muito grande. Então, acaba aumentando a quantidade de copos daquilo ali, piorando ali a ida de carboidratos. Daí, o benefício da fruta, eu dei um jeito de estragar. Então, eu tenho que ter esse cuidado quando é a fruta. Tem que ser quando tu vai tomar um suco, tem que ser com a fruta inteira, com a fibra inteira. E pouca coisa, senão você se perde e estraga o suco com muita facilidade. Tá? Então, eu gosto bastante dessas frutinhas vermelhas. Inclusive, tu parou de comprar, né? Tá indo muita Ó, fruta. ó. Não, é porque eu não gosto de. O que eu mais odeio é alimentos sendo jogados fora. E lá em casa tava indo bastante fruta fora. Porque Porque. também tu compra fruteira inteira, não funciona assim. Não, eu compro Dicas para comprar 3 frutas. maçãs, uma coisinha de banana, um negocinho, 2 goiabas. É sempre assim, porque e mesmo assim estraga. Não, Vocês. mas eu vou te dizer, não tem vocês que também moram lá. Dicas, agora é sério, tá? Sério mesmo. O que se faz? Essas são as dicas que eu dou pros meus pacientes. Escolhe 2 frutas para comprar por semana. Daí a chance de errar é muito pequena, porque só tem aquelas frutas ali. Quando tu tem uma riqueza de opções, você vai na opção que você mais gosta. É natural, tá? É bem aquele meme, né? Quando tu olha lá a frutinha, né, Edinho, no supermercado. Eu tô levando pra morrer Ah, em vou casa. te levar pra morrer em casa. Tava assim, mas eu não sei, porque eu não prestei atenção nisso. Quais são as suas frutas preferidas? Ah, essa aí é chave, né? Muito clássica. Banana, né? E banana. Eu gosto de goiaba também. Ah, então quem não comeu foi tu. Eu comprei 2 goiabas, comi as 2. Uma tava quase já tava amarela já, que eu não gosto quando ela já fica aquela consistência mais mole, né? Ai, já gosto. Eu não gosto, tem que ser mais verdinha, mais durinha assim. Mas eu gosto, ó, banana, goiaba, uva eu gosto também, só que acabo comendo um pouco também, pelo hábito, né? A gente sempre vai nas mais rápidas ali. Mas na verdade eu gosto de todas as frutas, mas as que eu mais como por causa do hábito, da rotina, é a banana, maçã e goiaba. E laranja também, aquela laranja de descascar, Ai, é mexerica, bom, né? pocã, sei lá como é que chama, né? Cada região tem um nome. Essa é boa também, essa é boa também. Agora no inverno é muito bom, né? Tu Tu comprou um almoçar e... abacaxi lá, né? Abacaxi. Tu comprou abacaxi. Tem abacaxi lá em casa. Que vocês devem estar se perguntando, né? Que é o Edinho que vai no supermercado. Eu ia no supermercado até que eu fui proibida. Ele não posso mais. Ele que fica indo agora. O que vocês acham? Economia, né? Ai, nem era tudo isso. Nem era. Daí agora eu não posso mais. Quem vai é ele. Não que eu ache ruim, mas eu gostava de ir no mercado. É o mercado. Eu gosto de ir no mercado. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que odeia, né? Mas eu gosto de ir no mercado. Primeiro que tu encontra pessoas lá, tu fala com as pessoas. Mas é legal, eu vou pelo menos umas 2 vezes por semana no mercado. Comprar fruta, uma, e a outra o que precisa. Tu vai muito mais vezes ao mercado.
Não, eu Vai digo isso muito mais vezes ao mercado. principalmente, né? Não, é porque assim, ó, fruta, salada, essas coisas, não tem como tu comprar e fazer estoque, né? É, não tem. Primeiro que ela estraga e segundo, não tem tanta qualidade, né? Quando é fresco. Então eu procuro dividir assim, umas 2 vezes na semana para comprar banana, que lá em casa eu nunca vi, né? Se plantasse banana e ovo. A É gente faz muito no os, café da manhã, né? café da manhã eu conto ontem, tá? Nosso café da manhã, da família, no caso, tá? Eu usei 12 ovos. 12 ovos no café da manhã. Porque daí a gente faz as panquecas, né? Panqueca com banana, panqueca sem banana, panqueca de não sei o que lá, panqueca de não sei o que lá, outro. Porque um filho gosta com banana, outro sem banana, o outro gosta com carne, e aí, mas assim, ao todo foram 12 ovos, cara. Bastante, né? É uma Bastante. dúzia, né? Oh, tá, é isso aí, é uma dúzia. Uma dúzia de ovo por dia. Olha só, por que eu tô tomando máximo de cuidado para dizer que não é especificamente cada alimento desse que vai queimar gordura? Porque o mecanismo de queima de gordura, ele funciona única e exclusivamente da seguinte forma. Quando o corpo tá precisando de energia, a célula vai usar 3 nutrientes principais: proteína, o açúcar e a gordura para gerar ATP. Primeiro que ele usa, tô ali fazendo o exercício. Eu uso a tal da creatina de forma rápida. Depois eu vou usar a glicose. Logo em seguida que eu usei essa creatina, que essa creatina acabou, eu vou usar a glicose. Esse é o nutriente que o corpo vai usar para fazer energia. E depois, por último, a gordura. Quando não tem mais açúcar, quando eu não usei lá o glicogênio, o açúcar que tá passando lá na corrente sanguínea, daí que o corpo vai olhar pra gordura estocada, porque também tem a gordura que tá passando ali na corrente sanguínea, que também pode ser usada. Daí que o corpo vai olhar pra gordura, pra mobilizar essa gordura, pra tirar ela de dentro da célula, pra botar ela no músculo, pra ela entrar dentro da mitocôndria. Se essa mitocôndria estiver oxidada, ela não vai conseguir fazer uma boa respiração celular, não vai conseguir usar a gordura como fonte de energia. Não conseguindo usar a gordura como fonte de energia, eu não consigo tirar estoque nenhum de gordura em lugar nenhum. Então, até essa gordura chegar lá, depois que ela chega lá, ela se transforma em respiração e água, né? Em gás carbônico e água. É assim que a gordura queima. Ela literalmente queima, se transformando em gás carbônico e água. Então não é um alimento específico. Esses 3 alimentos que a gente trouxe para vocês são alimentos que nos ajudam a desinflamar, ajuda nessa possibilidade de mobilização da gordura. E a gente tem que tomar cuidado com dietas muito hipercalóricas, por mais que seja mediterrânea. Eu faço uma dieta mediterrânea, mas quantos peixes você está comendo? É a peixaria inteira ou é um pouquinho de peixe? Tem que tomar cuidado também na quantidade, senão eu não vou conseguir mobilizar a gordura. A gordura é a última, tá lá no fundinho para ser usado como fonte de energia. É ela que eu preciso gastar também para emagrecer. Porque eu não quero emagrecer de músculo, né, Dinho? Eu não quero perder músculo. Não, pelo contrário. Né, Julie? Em resumo, esses alimentos, o papel deles é ajudar o metabolismo a funcionar melhor. Sintetizando tudo isso que a gente falou, né? É isso aí. Um metabolismo melhor funcionando é um metabolismo que a probabilidade de fazer esse ciclo acontecer e usar a gordura como fonte de energia é muito melhor. Então, o que eu quero saber de você agora? Esses 3 alimentos aqui que a gente citou, você já usa? Você sabia que ele pode te ajudar, sim, a mobilizar mais gordura? Conte mais sobre isso, se você já sabia, se essa foi a primeira vez que você ouviu sobre isso. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui pra gente, que a gente vai responder vocês lá no canal de membros, tá? Como se você estivesse lá no consultório com a gente, bem legal, que a gente gosta de conversar com vocês aqui, tá? A gente sempre tá tentando, agora menos, né, Dinho, que a gente tá com tantos vídeos, estamos dando muito tempo, mas a gente gosta muito de conversar. Graças a Deus os comentários são muitos e a gente agradece do fundo do coração isso, né? Só que agora falta um pouquinho de braço para responder, mas a gente tá tentando, né? Por isso que a gente vai pegar, selecionar essas perguntas e carregar vocês lá pro canal de membros pra gente ficar ainda mais pertinho, tá? Beijo, nos vemos em breve. Tchau, tchau.